ainda há pouco a respeito de didática. Então agora, eu quero te dar algumas dicas didáticas. Didático é como fazer. Como fazer. Isso é didática. Vou te dar então aqui as formas de você dar uma incrementada e uma melhorada nesses 50 minutos para eles poderem ser agradáveis, e eles serem interessantes, eles serem envolventes. Ok? Dicas de como dar uma boa aula. Primeira dica. Podem ler para mim, por favor? 1, 2, 3 e... Orando, meditando, memorizando. Veja, eu vou ministrar uma aula, irmãos. Eu estou, a partir do momento que eu defino, que eu sei, às vezes já levantei, já acordei à noite, hoje, então deitei, tive que levantar e anotar alguma coisa. Eu sempre tenho a minha agenda, sempre fica no meu quarto, e eu anoto. Então, saem coisas que, logicamente que eu também guardo todo o meu material, mas tem muita coisa, às vezes, inédita nas minhas aulas, que eu peguei aonde? Por quê? Eu estou meditando, eu estou orando, eu estou pensando, estou orando e de repente me vem um texto, me vem algo que complementa, me vem uma ideia para fazer, incrementar, eu anoto. Eu pego meu celular, eu falo, gravo no gravador e depois eu vou melhorar aquilo. Então, ore, medite e memorize. Memorize o seu conteúdo. Pensa nele. Você vai dar aula hoje à noite. Dá uma olhada, desde manhã, dá uma passada nos olhos dos seus slides. Eu descobri esses dias, sem querer, eu apertei no lugar errado, inclusive, no meu celular. Eu não sei se você tem aquele Polaris Viewer. Tem? Alguém tem? Então, esse negócio é um aplicativo muito jóia, que eu acho que já vem dessa marca aqui. E aí, eu apertei errado, porque eu queria redimensionar o texto, que é quando você faz ele ficar grande, sem perder a configuração. Aí apertei no lugar errado, tem um negocinho chamado, dentro do Polaris, TTS. O pastor Ricardo deve saber o que é isso, eu não sei o que é isso. Mas o que é? Ele lê o que está escrito. Não, ele transforma em fala o texto. Ele começa a ler o texto. Aí o que eu faço? Eu ganho tempo. Todo dia, já levanto de manhã, vou fazer higienização. Às vezes eu tomo banho também, quase sempre. Então, 20 minutos de manhã. Quase sempre de manhã. Essas peculiaridades não precisa entrar em detalhes. O que eu faço? Eu coloco o texto e ele começa, eu tomando banho, ele está lendo minha aula, ele está lendo meu material enquanto eu estou tomando banho. O que eu estou fazendo? Estou ganhando tempo. Então, às vezes eu chego lá na aula com os irmãos, vocês já perceberam? Eu chego cheio de alguma coisa, eu chego lá compartilhando com eles, e eu já tenho o devocional pronto que eu tenho que ministrar para os irmãos. Porque eu estou investindo tempo no preparo da aula, porque você às vezes pensa que o preparo é quando você pega o material e senta ali à mesa, e no seu escritório, e você vai trabalhar. Não. O tempo todo quando eu estou ministrando, eu estou ligado. Eu estou testando. Primeira dica, fala para o irmão do lado, invista tempo no seu preparo. Diga, invista tempo no preparo da aula. Esse tempo não precisa ser exatamente meia hora antes ou na hora. Alguns irmãos estão me falando, pastor, está em cima para preparar isso, para preparar aquilo. Tem vários recursos que você pode utilizar. Ok? Segundo, fala para o irmão do lado, vamos lá, seja criativo. Seja criativo. Vou te mostrar aqui algumas coisas simples. Esses vídeos que a gente está usando aí. Irmão, hoje o que mais tem é vídeo curto. O pessoal está cada vez mais sacando que ninguém quer ver nada longo. Então um vídeo de 2 minutos, de 1 minuto, o pessoal já não quer ver mais vídeo mais que 1 minuto. Então o que tem de vídeos de 1 minuto, só que você fala, 1 minuto, irmão, para introduzir a aula, para ilustrar aquele ponto, para fechar a ideia,
Ou para concluir, 1 minuto. Seja criativo. Essa internet tem que servir para expandir o reino e para trazer o reino. Diga amém. Vamos usar. Aí você fala assim, mas onde que tem, pastor? Você não viu? Eu peguei aqueles vídeos lá, um para ilustrar o início, outro para terminar o momento. Aí você fala, mas eu não imaginei que aquilo lá poderia servir. Você tem que então entender o contexto e às vezes não tem nada a ver, mas você pega o fio da meada ali que você sacou e você leva para a direção daquilo. Esse vídeo lá do jejum do rapaz, o que nós estávamos falando? Realidade aqui, você tem que ter vida. O rapaz não conseguia jejuar 5 minutos, né? Mas na internet ele passou 3 horas lá sem ver. Então fala para o irmão, seja criativo. Outros recursos, irmãos, use gráficos. Nós vamos falar aqui de espírito, alma e corpo. Uma coisa é você chegar lá no seu maturidade e falar, ou vida no espírito, ou transformação da alma, e não usar nada. Ou então só texto no PowerPoint. Então você chega lá e fala para eles, eu quero mostrar para você que é como um ovo. O pastor Calixto está testando. Funcionou? Isso aqui é uma coisa, novidade, né? Tá vendo? Você pegou, eu já fiz isso aqui, isso que eu estou te ilustrando aqui, eu já fiz com ovo em espécie. Eu levei o ovo cozido, eu consegui cortar o ovo. Tem uma forma de você cortar ovo, acho que é com um cordão de um pedaço de linha, de nylon. Você corta o ovo cozido, que ele fica com a casca, tudo certinho, fica certinho. Então eu já levei o ovo para falar de espírito, alma e corpo. Mas aqui eu estou te mostrando, um gráfico desse aqui, ficou muito mais claro para o aluno entender que lá no centro da nossa vida está o nosso espírito, depois como a clara que envolve a gema está a alma, e por fora está como a casca do ovo é o corpo. Use gráficos. Olha aí, estou falando lá da função do corpo, o instinto, ele se demonstra, ele se percebe, ele se expressa de 3 formas, na sobrevivência, defesa e o instinto sexual. Aí eu vou ainda mais, e a aula vai ficando interessante, o que vai aparecer nos outros, né? Aí eu estou dizendo o que é sobrevivência, comer, beber e tal. Estou usando o quê? Estou usando gráficos que facilitam o entendimento. Amém, querido? Melhor do que ler a apostila, melhor do que botar texto. Então você tem aqui ainda mais outra ideia. O pecado transformou esse instinto que era para sobrevivência, transformou ele em glutonaria e bebedices. O pecado transformou em brigas, facções e ira e violência aquilo que era para ser a defesa do corpo. E ainda, o pecado transformou em adultério, fornicação, sodomia, prostituição e pornografia. Então o que nós fizemos? Através de gráficos, fomos criativos, nós pegamos aquilo e valorizamos. Às vezes um só menciona, o outro quis expandir o entendimento. Faça cartazes. Eu me lembro isso aqui, eu dei aula em 2005. E eu então imprimi isso aqui no A3, cada um deles. Na verdade, os 2 vieram numa folha só, aí eu reparti um A3 no meio. Fiz alguns cartazes, a turma era menor, era uma turma de menos de 30 alunos, a sala pequena, dá para visualizar. Eu estava falando a respeito do plano de redenção. Aí tem um outro aqui, tá vendo? Aquelas partes quando você fala. E eu então colava na lousa, lá no quadro branco. Ia falando, à medida que eu estava ensinando o assunto. O que nós temos hoje, irmãos? Pela comodidade, nós só temos usado o PowerPoint. Eu acho que é mais fácil, é mais barato, tudo é prático. Mas você deveria usar, ouça, uma boa aula de 50 minutos, você deveria usar pelo menos 3 meios auxiliares de ensino. A gente chama de meio de auxiliar de ensino. Eu já te mostrei aqui o gráfico, eu já te mostrei que você pode fazer no PowerPoint, estou te falando do cartaz.
e tiras. Eu ainda estava falando sobre transformação da alma, e eu imprimi isso num papel mais durinho, e aí, maior também, no A3, eu fiz ele todinho no A3, fui recortando agora as tiras. E essas tiras eu ia, à medida que eu ia entrando com o assunto, eu ia colocando ela no quadro. Então você tem o cartaz, você tem as tiras, então você vai usando ali os seus meios auxiliares de ensino. É isso que vai ser a pitada de sal que está faltando lá na sua aula. Então aqui tem as tiras, por isso que está separadinho aqui. Use linha do tempo. Isso aqui eu já usei, essa aqui eu já usei para falar das dispensações em hermenêutica. Eu já usei para falar lá no Apocalipse. Eu já usei isso aqui para falar no plano de redenção. Então eu tenho aqui, ele é maior, você imprime ele, você tem que imprimir ele usando talvez uns 3x3. Né? Só que ele é fino, mas ele fica grande. Aí você visualiza para uma sala menor. Então aqui nós temos a linha de tempo. Se alguém depois quiser, eu tenho um arquivo também, para você entender. Desde o início, a eternidade passada até a eternidade futura, mostrando que tudo está nas mãos do Senhor. Usa isso aqui na história da igreja, tranquilamente, para você visualizar rápido. E o aluno, então, acaba entrando no seu contexto ali, onde você quer mostrar. Tem inúmeras outras, irmãos. Olha aqui, vou voltar aqui um pouquinho, porque isso é importante. Não sei, meus alunos do turno especial estão aqui, então ele acaba sendo meu laboratório também de experiência. Eu fui ensinar eclesiologia. E eu tinha que ensinar esse povo parar de ficar... Eu tinha que ensinar esse povo parar de ficar chamando o prédio da igreja de igreja. O que eu fiz? Eu escrevi 10 frases da seguinte forma. Você lembra quando foi feito o jejum em Goiânia? Aquele lá da casa de Deus? Lembra ou não? Foi feito um jejum lá e o pastor mandou inclusive para todo mundo aquelas frases: não vou para a igreja, mas vou para a reunião da igreja. Não vou para a célula, mas vou para a reunião da igreja na casa do irmão fulano. E eu estou dando eclesiologia, a gente trata disso lá. E aí eu fiz 10 frases dessas aí e falei para os alunos: valendo nota, 1 ponto, vocês vão fazer grupos aqui de 5, eram 50. Eu pensei nisso tudo antes, são 50, então 10 grupos, 10 frases que eu preciso, de grupo de 5, vocês vão fazer uma música com essa frase aí. Bom, cada um pode ir lá no quadro e pegar o que você quiser. Aí eu tenho tudo gravado, eu vou usar na formatura deles, eu tenho todas as músicas gravadas. Lá está o Renato. Como é que foi a sua, Renato? Lembra? Quem fez do Fernandinho? Não vou para a célula não, eu vou para a reunião na casa do irmão João, na casa do irmão João. Lembra dessa música? Eu lembro que eu tenho gravado, esses negócios eu me divirto, eu vou pegando, né? Então nós tivemos uma forma de aprender. Eu fui dar ainda aula de eclesiologia e fala dos 5 tipos de governo da igreja. Eu falei, a prova de vocês, valendo nota também, vocês vão fazer uma entrevista, vocês vão visitar um prédio de igreja, uma denominação, onde vocês quiserem, e vocês vão fazer uma entrevista com o pastor principal, a respeito do governo dele. Aí, cadê o pastor Rogério? Fizeram entrevista com o pastor Rogério para falar a respeito da equipe ministerial. Foram lá na igreja presbiteriana, não sei aonde, pegaram lá o pastor, quantos anos que ele estava lá naquela igreja? Quem lembra? Irmãos, era 30 e tantos anos que o pastor já estava lá naquela igreja, e ele falou a respeito do presbitério, sistema presbiteriano de governo. Alguém foi na igreja? Ele foi lá e foi muito, assim, muito engraçado, né, o jeito que ele falou. Não, aqui não sabemos quantos membros tem, né? Esse negócio não tem que saber mesmo, não. É igual Moisés. Para que esse negócio de ter outras pessoas, de decidir?
Ele é como Moisés, ele decide tudo em Deus e já fica mais fácil para nós. Está tudo gravado, nós temos porque a gente foi lá na fonte, os irmãos então viram, trouxeram, toda a sala foi abençoada. Você fez sobre o quê? Você fez no governo episcopal. Vocês fizeram entrevista com Fonte da Vida do César Augusto. Eles foram lá naquela lá do bispo, lá pertinho da gente na Armênia, e ele descreveu tudo que a gente tinha estudado na sala de aula. Aí ele falou lá, e os irmãos ficavam, realmente, olha aí. Então, seja criativo. Eu fiz isso no presencial lá em Santo André, no 2º ano. Os irmãos foram atrás. Fizeram, eles fazem. Você fala, não, é muito difícil. Não é difícil, irmão. Todo mundo mexe com vídeo hoje, edita isso aí. Não precisa também de grandes coisas, não. Ok? Isso aí é terrível. Homilética. Me deu, irmão, eu fui para casa com a pasta cheia de disquete. Deve ter te ajudado de alguma forma. Porque te despertou para saber onde tem, né? E ainda faço isso, Calixto. Eu, nessa última turma agora, veja, homilética. Distribuir 60 alunos pregando 9 minutos. 9 minutos. E está lá o recurso, para quem quiser depois for ministrar homilética, porque não é só eu, a homilética vai para todas as turmas agora, está lá. Você quer um esboço de 9 minutos tópico? Está lá. E aí tem os que são bons, textual, tem tudo agora em 9 minutos, toda a técnica. Amém, queridos? Cadê quem foi aluno dessa matéria? Tem, só foi o 1º ano, né? Williams foi todo de terno, todo mundo, o Rafael está aqui, foi inclusive, quero confessar não, foi o seu exemplo que eu usei lá em Goiânia ministrando homilética, viu? Você não sabia disso. Recurso que está aí disponível para os irmãos. Foi o quê? Usar de sala de aula. Amém? Não, criatividade. Criatividade. Isso aí você tem que parar, pensar um pouquinho, o que eu posso fazer? Eu me divirto fazendo isso. Use ilustrações e exemplos. Pastora Jária, você lembra? Vitor, ela falou algumas ilustrações. Só uma. Você não lembra muito o que ela falou ainda agora, mas ela contou aqui umas 2 ilustrações. O que ela falou? Ilustração. Você está aqui, Vitor? Ela falou umas 2 ou 3 ilustrações. Fala uma aí para nós. Ela começou que jeito? Seu filho que assistiu o filme do Super-Homem e identificou Jesus no filme. Outra. Da filha. Mas tinha dificuldade de aprendizado, ela foi. O Homem da Cobra, o Malamé. Você pode não lembrar o aluno não vai lembrar do conteúdo, mas ele vai lembrar da historinha. Ok? Não vou me deter nisso aqui. Eu tenho aqui alguns exemplos. Esse aqui já é uma ilustração escrita. Já tivemos aqui aula disso hoje. Então, use ilustrações, irmãos. Use casos. Traga recorte de jornal, de revista. Pega na internet a revista de hoje. Traz um vídeo, uma entrevista lá do jornal que você assistiu. Está tudo lá. 4, diga para o irmão do lado. Vai. Vocês estão engraçadinhos, hein? Criatividade. Crie uma expectativa. Qual é a expectativa? Primeiro para você mesmo. Crie uma expectativa. Eu dou muita aula. Então falo essa aula e às vezes eu dou. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai repetir a mesma aula na outra turma, né? Então
Crie expectativa de que vai ser bom, que vai ser diferente, vai ser interessante. Tá bom? Fale com o colega, fale comigo, fale com a Jaida, fale com o pastor Calixto, Ricardo, os irmãos que dão aula há mais tempo. Por que a gente tem essas bobagens, irmão, de ser assim tão... Sei, não é orgulho nem soberba não, mas a gente... Daí, o que eu estou ensinando aqui, você está achando que... Irmãos, eu tenho minhas fontes de onde eu aprendo, onde eu falo, irmão, me manda aí, eu estou precisando da bênção aí. Ou você está achando que eu... Não, como é que o pastor Aloysio ensina? É um grande copista, copiador, né? Não queira ser original. Amém ou não? Só o Senhor. Vamos ser original em quê? Está tudo isso, vamos copiar da Bíblia. E outra, crie expectativa nos alunos, deixando-os interessados pelo assunto. O que a pastora Jaira disse? Hoje vai ser assim, assim e assado. Irmãos, eu gerei tanta expectativa nos irmãos, e o William está aqui para confirmar isso, ministrando Romanos. Entendeu, William? Meu Deus do céu, eu gerei tanta expectativa neles. Falei, irmãos, vamos estudar o livro mais profundo da Bíblia. Eu tenho temor e gerei essa expectativa, lógico que eu também tenho, porque ministrar Romanos. E falei, eu quero que vocês leiam um livro do Otmani, A Vida que Vence. Irmãos, eu gerei tanta expectativa nesse livro, na leitura que eu queria que eles lessem, que é o capítulo 7 e 8, 6, 7 e 8, e eles começaram a ficar com uma expectativa tão grande de ler o livro, testemunhe que você leu, por favor. Você leu o livro? Leu o livro. Porque eu gerei tanta expectativa e o livro não chegava. Pastor, e o livro? Chegou, pastor, e o livro? Tendo em vista que eles que compram o livro. Acho que foi o livro mais fácil de repassar para eles. Foi muito joia. Romanos foi um negócio assim, foi um negócio do céu aberto lá naquela sala. Então, crie expectativa. Eu chegava para a Jaira e falava, meu bem, o que foi aquela aula? Porque eu estava cheio de expectativa. Eu queria voltar para a sala. E teve dia que a gente estava naquelas tiradas emendadas, assim, porque tinha que... Teve um dia que eu